Quem está feliz, diga amém. Quem está amém, diga feliz. Glória a Deus. Tem alguém fazendo aniversário hoje aqui na igreja? Ninguém? Amanhã? Fez ontem? A senhora fez que dia? Então vem cá que eu quero dar um CD de presente para a senhora. Embrulhado de presente. O meu presente é transparente, tá bom? Quem está visitando hoje pela primeira vez? Tem alguém? Vem aqui também que você vai levar um CD para sua casa. Em nome de Jesus. Gostei do cabelo desse rapaz. Ficou legal. Queridos, eu quero dar mais um CD para o Elcio. Cadê o meu amigo Elcio? Vem cá, Elcio. Quero dar um CD para o Glaucio, que eu conheci. Tem. Quero dar um CD para o Glaucio, que eu conheci lá no Encontro com Deus. Gostei muito desse rapaz, né? Esse rapaz aqui também vai levar um CD. Semana que vem nós vai trazer mais CD aqui, viu? Em nome de Jesus. Amém, gente? Semana que vem nós vamos trazer mais CD. Quem trouxe Bíblia, diga: eu trouxe a minha Bíblia. Então pegue a sua Bíblia, fique de pé para a gente fazer um exercício físico. Primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Rogerinho, vendedor de chofar. Deus te abençoe. Cadê o presbítero Clésio, que não apareceu mais aqui? Eu falei que ele ia cantar um louvor aqui, ele sumiu. Acho que ele ficou preocupado. Vou falar com ele que eu estava brincando, então, que ele volta semana que vem. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 1. Quem não trouxe Bíblia pode acompanhar no telão. E antes de fazer essa leitura, eu queria reforçar essa questão dos casais, pastor Wallace. Nós vamos ter um evento de casais também no dia 11. E nós fizemos isso aqui para cobrarmos um valor muito em conta, para que toda a igreja participe. E vamos fazer dentro da igreja. Lá nós não temos um pastor igual o pastor Wallace, assim, que tem tanto conhecimento nessa área, mas temos um excelente pastor, pastor Carlos, que cuida dos casais, mas a irmã Clarisma, uma bênção de Deus, tem feito um trabalho magnífico. E quando o pastor fala assim, olha, R$40 por casal é barato, é de graça. O nosso é R$70 e nós consideramos que é muito barato. Por que eu estou lhe dizendo isso? Venha participar. Se não tivesse lá, eu vinha para cá. É bênção. Rega o seu casamento. Nós estamos até pensando em fazer um culto aqui com o solteiro de lá e o solteiro daqui. Porque a igreja de lá está inchando muito gente solteiro. Né? Ver se a gente casa um pouco desses jovens. Tem uns que não é tão jovem, está solteiro ainda. Eu falei, eu tive uma ideia. Pastor Wallace é um homem bom, um cara bonito, tem uma boa palavra. Eu trago os jovens de lá para cá, temos um culto, quem sabe daqui a um tempo nós fazemos alguns casamentos. Eu acredito que as mulheres daqui não são tão exigentes quanto as mulheres de lá. As de lá estão querendo tipo um filhote de anjo, um cara perfeito. E não acha isso hoje. Eu disse assim ali na porta para a pastora Flávia e para o pastor Wallace. Minha irmã, o camarada pisou dentro da igreja, dobrou o joelho, orou 1 minuto, levantou, deu um glória a Deus, deu uma arrepiada no braço, pode pegar que é homem de Deus, não deixa ele embora. Tem um pastor que dirige a congregação nossa num bairro lá em Patos. Ele conheceu a namorada num atendimento na igreja, ele estava atendeu ela, ganhou ela para Jesus e ganhou para ele. Dentro de 2 meses,
ele tinha namorado, noivado e casado. Eles têm hoje, vai fazer parece 3 anos de casado. Uma bênção, ele disse: pastor, só não casei antes porque o cartório me pediu 45 dias de prazo. Então nós vamos fazer esse culto, viu, pastor Wallace? Vamos encher uns ônibus lá em Patos e trazer aqui para ver, talvez o varão está aqui, ou a varoa está aqui para casar esse povo. Amém, gente? Os solteiros, amém? Tem muita gente solteira, tá vendo? Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, a Bíblia diz assim: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Diga graças a Deus. Levante a sua mão para o céu e diga: Espírito Santo, eis-me aqui. Fale comigo de um jeito que eu entenda, compreenda e vivo a tua palavra. Coloca em mim paz, alegria. Tira de mim preocupação, ansiedade, tudo que me atrapalha prestar atenção na tua palavra. Retira de mim, em nome de Jesus. E hoje eu declaro que será o melhor culto de toda a minha vida, para a glória de Deus. Aqueles que creem podem dar um brado de glória, de aleluia, e pode se assentar. Se assente. Não vou demorar, tá bom? Até meia-noite a gente encerra. Descobri 3 coisas, presbítero Gilberto. Quando o culto está demorando e a pessoa fica olhando demais o relógio, isso não aconteceu aqui ainda. É porque a pessoa está gostando tanto do culto que está com medo de acabar. Quando o culto está demorando e a pessoa começa a mexer demais na cadeira, incomodado, é porque o culto está tão bom que ela está procurando se ajeitar melhor. E quando a pessoa sai e o pregador olha aqui, o pregador fica feliz. Por quê? O culto está tão legal que a pessoa fala: eu não posso ter isso só para mim, eu vou lá fora buscar as outras pessoas para ouvir também. Então nós não vamos, vamos andar dentro disso aí. Ok, gente? Irmãos, palavra de Deus, primeiro livro do profeta, primeiro livro de Reis, me perdoem, está falando a respeito do ministério de Elias. A Bíblia diz no livro de Tiago, no capítulo 5, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Porém, foi um homem que foi erguido por Deus dentro de uma nação que estava debaixo de um jugo complicado por um rei por nome de Acabe e a sua esposa por nome de Jezabel. Foi um casamento extremamente político, um casamento feito em cima de tramas políticas, e a Bíblia diz que esse rei foi um dos piores reis que houve naquela nação, e esta mulher foi a pior que houve na história. Uma mulher macabra, maligna, diabólica, uma mulher que agia dentro dos seus tramas. Ela tinha as suas persuasões, as suas maquinações,
E era uma mulher que se impunha sobre a vida deste rei, desse marido. E nós entendemos que Acabe era um homem que andava dentro da sua passividade. E eu acredito que hoje nunca houve uma escala de pecados. Isso aqui é ruim, isso aqui é ruim. Pecado é pecado, e a Bíblia fala que o único que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas se eu pudesse denominar numa escala, após a blasfêmia contra o Espírito Santo, o pior pecado que há é a passividade do ser humano. E Acabe era um homem passivo, não é um homem que tem paz, era um homem que concordava com tudo que a esposa impunha, mesmo sendo errado. Era um homem covarde. E a passividade leva muitas pessoas à autodestruição. E a Bíblia diz aqui que no capítulo 17, versículo 1, que tinha um homem por nome de Elias, um profeta. Ele era tisbita, ou seja, da terra de Tisbe, dos moradores de Gileade. E esse homem era um cara muito ousado, um homem de Deus, um homem que tinha comunhão com Deus, relacionamento com Deus. E vendo tudo isso acontecendo naquela nação, ele tinha que tomar uma atitude. Elias não era passivo, Elias era ousado. Deus não lhe chamou para ser passivo, Deus lhe chamou para ser ousado. Os milagres acontecem na vida do ousado. O passivo só vem e não faz nada, mas o ousado vivencia milagres. E a ousadia é algo que precisa estar em nós, porque faz parte do Espírito Santo. Então Elias, vendo tudo aquilo, a Bíblia diz assim que Elias se levanta diante do rei daquela nação e disse para ele: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou. O que Elias deixa claro para Acabe? Que Deus de Israel estava vivo e que Elias estava na presença dele. Duas coisas que acontecem na vida do ousado: ele representa bem o Senhor e ele está sempre na presença do Senhor. Vive o Senhor, através da sua vida, o seu testemunho mostra ou mostrará que Deus está vivo e Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Através da sua vida, através do seu testemunho, através do seu caráter e da sua postura, as pessoas vão olhar e dizer: verdadeiramente Deus está vivo e aquela pessoa ali está na presença de Deus e a vida daquela pessoa é uma bênção. Então Elias levanta para o rei, diz para o rei que o Senhor de Israel estava vivo, que ele estava na presença de Deus, e disse assim: olha, nesses anos, nem chuva e nem orvalho vai cair em Israel, segundo a minha palavra. Ele não estava comprando uma briga no nome do governo. Ele estava comprando uma briga segundo a palavra dele. O homem e a mulher que anda na presença de Deus, quando ele fala, acontece. Se ele lança uma palavra, acontece. Elias vira para aquele homem e fala assim: olha, segundo a minha palavra, não vai chover aqui. Eu falei, vai fechar o céu. Isso que Elias está dizendo. A palavra de quem anda com Deus, ela tem credibilidade no céu. Aquilo que liga na terra será ligado no céu. Aí Deus encontra um profeta no meio de uma crise, num governo passivo e malicioso. Deus encontra na terra um homem maluco, doido, ousado, que fala: olha, segundo a minha palavra, não chove mais aqui. O que Deus faz lá no céu? Fecha o céu. O que Deus estava fazendo com Elias?
honrando a palavra do profeta. Quando você anda na presença de Deus, a sua palavra será sempre honrada para a honra e para a glória do nome de Jesus. Começa então um período de seca naquele lugar. Eles atribuíam a Baal o que eram atributos de Deus: chuva e fogo. Eles estavam dando glória para quem não merecia glória. Eles estavam dando glória para quem não tinha glória, para Baal. Era o Deus daquele povo. Então começa um período aqui que eu quero falar para vocês. Duas coisas que eu quero deixar claro aqui. Que quando a gente relaciona com Deus, ela nos garante vitória. No versículo de número 2, a Bíblia diz: depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo. Primeira coisa que nós precisamos ter: sensibilidade para conhecermos a voz de quem está falando conosco. Veio a Elias a palavra do Senhor, dizendo. Então ele sabia que era Deus que estava falando. Sensibilidade todo ser humano precisa ter. Eu conheço nitidamente o choro da minha filha no meio de muitas crianças. Eu conheço quando ela fala papai no meio de muitas crianças. Por quê? Porque eu me relaciono com ela. Quando você relaciona com Deus, você conhece que é a voz dele que está falando contigo. E quando nós conhecemos a voz de Deus, nós estamos seguros, convictos e certos de que a direção que nós estamos tomando é Ele que está dando. Existe uma coisa melhor do que andar na direção de Deus. Muitas pessoas frustram na vida porque andam fora da direção de Deus. Porque andam fora porque não conhecem a voz de Deus. Por que não conhecem a voz de Deus? Porque não se relacionam com Deus. No Salmo de número 32, versículo 8, a Bíblia nos ensina assim: ensinar-te-ei e instruir-te-ei o caminho que deves seguir. Não sejais como o cavalo, nem como a mula que precisa de cabresto, freio. Porque, queridos, olhem para mim, quando nós andamos na presença de Deus, Ele vai nos instruir. O que é instrução? É ensinamento. Ele vai nos instruir, vai nos ensinar e vai nos direcionar. Vai para a direita ou vai para a esquerda? Vai hoje ou não vai? Dá um passo para trás ou vai naquele lugar? Porque ali eu quero te abençoar. Queridos, Deus quer instruir a igreja. Deus quer ensinar a igreja. Se você tem a instrução de Deus, você tem a presença. Se você tem a presença, você está seguro. Se você está seguro, você pode descansar. E se você descansa, você entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais, tudo Ele fará na tua vida. Aleluia! Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Deus tem um caminho para você seguir. Então Elias recebe a palavra de Deus. Primeira coisa, sensibilidade. Todo ser humano precisa ter. Segunda coisa, direção de Deus. Clésio, eu te esperei para cantar o louvor. Sexta-feira. No versículo 3 do capítulo 17, coloca aqui para mim, por favor. Versículo 3. Olha o que Deus fala com esse homem. Olha o que Deus, ele tinha profetizado para quem? Para o rei. Se ele ficasse, ele poderia morrer, porque Jezabel é terrível. Não choveria mais, viria um tempo de crise, um tempo de seca. Olha o que Deus fala para ele: retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. O que é isso aqui, gente?
direção detalhada. Retira-te daqui. Ok, vou retirar. Para onde que eu vou? Vai para o Oriente. O que eu vou fazer no Oriente? Você vai esconder junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Se esse homem havia dito que não choveria mais, o que teria em Israel daquele dia para frente? Seca. E Deus queria dar para ele o quê? Provisão em tempo de crise. Valeu pelo glória a Deus pentecostal. Deus é a sua provisão no seu tempo de crise. Entenda que você não depende de governo para viver, você não depende de dinheiro para viver, você não depende de status para viver, você não depende de fama para viver. Entenda, por favor, você depende de Deus, porque se você tem Deus, você tem tudo, você tem emprego, você tem direção, você tem saúde, você tem dinheiro, você tem relacionamento, você tem aquilo que você precisa dia após dia. E se tem nesta igreja alguém que quer depender de Deus, levanta a tua mão para o céu e dê um brado de glória e de aleluia e bata a palma bem forte para Jesus, porque Ele é o seu sustento no tempo de crise. Oh glória! Ele é o nosso sustento no tempo de seca, de crise, de dificuldade. Quem aqui nunca passou dificuldade? Eu sou o primeiro da fila. Todos nós passamos. O problema é como solucionar a dificuldade. Uma coisa é você estar no vale dos ossos secos sem Deus. Outra coisa é você estar no vale dos ossos secos com Deus. Se você está no vale dos ossos secos sem Deus, você vai ser o próximo esqueleto de ossos secos. Mas se você estiver no vale dos ossos secos com Deus, você será a voz profética para gerar vida naquele monte de ossos secos. Alabandarábia súbia, retira-te daqui. Elias, retira-te daqui e vai para o Oriente e esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. O que Elias fez? Foi. Primeira coisa, sensibilidade. Segunda coisa, direção. Terceira coisa, obediência. Tem isso aí? Se tiver, pode sair marchando no poder de Deus depois. Sensível para ouvir, direção de Deus e obediência. O que Elias fez? Elias sai e vai para o Oriente e esconde junto ao ribeiro de Querite, diante do Jordão. Aí, no versículo 4, e esse povo aqui é muito eficiente, já colocando aqui para mim, olha lá. O que Deus fala para Elias? Porque Elias poderia pensar, o que eu vou fazer lá? O que eu vou fazer lá? A Bíblia diz assim: eu é que sei os pensamentos que tem a respeito de vós. Elias não sabia o que ia fazer, mas Deus já sabia tudo. O que eu vou fazer lá? Está difícil, é crise. E Deus diz, e há de ser que beberás do ribeiro. Ou seja, o povo vai passar sede no tempo da crise. Vai morrer animais, vai morrer pessoas. O povo não vai ter nem onde comprar. Os rios vão secar, as lagoas, as represas. Mas você que é ousado, vai beber da água do ribeiro. Você não vai passar sede. Aquele que está em Cristo, ele não passa pela sede, porque dentro dele existem rios de águas vivas, mananciais fluindo do teu, do meu e do nosso interior. Deus estava dizendo, Elias, toda esta nação vai passar sede, porque você profetizou, mas você vai beber da água do ribeiro que eu estou lhe direcionando. Deus sempre tem uma fonte pura, limpa, santa para você, para mim, para nós. Deus tem a solução para tudo aquilo que você enfrenta. O que eu vou fazer amanhã? Como que vai acontecer isso?
Será que Deus vai me abençoar? Será que Deus abre uma porta? Querido, eu preguei a semana passada, o justo vive pela fé. Isso é loucura. Então Deus falou: Elias, vai que você vai beber da água do ribeiro. Será que tinha um supermercado lá? Será que tinha um açougue do lado do ribeiro? Será que tinha uma Subway que tem patrocínio agora, lá desse lado? Será que tinha lá uma lanchonete do cachorro quente do lado do ribeiro? Não tinha nada, mas ao mesmo tempo tinha tudo, porque tinha um profeta, e onde está um profeta tem um Senhor, e onde está o Senhor tem provisão de Deus. Aonde tem um profeta tem o Senhor, e aonde tem o Senhor tem a provisão. Eu quero ver se tem profeta nessa igreja. Tem profeta aqui? Levanta a sua mão, profeta, e começa a profetizar a provisão de Deus sobre a tua vida. Será que Deus ia deixar Elias no propósito da água? Será que Elias ia viver o propósito só na água? Elias, você vai beber da água do ribeiro. E eu tenho ordenado aos corvos ou corvos, eu nunca sei o que é isso, assim, se é corvo ou corvos, esse passarinho mesmo. Elias, eu já ordenei aos corvos que ali te sustentem. O corvo era um animal impuro. O corvo era um animal impuro. Sabe o que é isso? As coisas loucas deste mundo vai confundir as coisas sábias dessa terra. Sabe o que é isso aqui? O teu despertamento e o teu sustento vai vir de onde você não imagina. O socorro bem presente no momento da angústia, o Senhor vai mandar para a tua vida de onde você não imagina, de onde você não pensa, de onde você não pede, de onde você não crê, de onde você não busca. É daquele lugar que Deus vai mandar sobre a tua vida, porque você vai ser surpreendido, vai ficar boquiaberto e vai dizer assim, como muitos crentes falam: verdadeiramente Deus é fiel. Elias foi para aquele lugar, para o Oriente, sentou naquele ribeiro escondido e de repentemente tomava uma aguinha. Pela manhã chegava 2 corvos levando no biquinho um pão e uma carne, um bife, uma picanha, não sei o que era aquela carne, mas eu tenho certeza que aquela carne deveria ter um tempero delicioso. Mas eu lhe pergunto, aonde esses pássaros buscavam esta carne? Será que tinha um açougue lá perto? Será que eles estavam furtando? Não, Deus não precisa furtar nada de ninguém para te abençoar, muito pelo contrário, Deus vai tirar da sua vida para abençoar o outro. Tudo que vier para você que vem de Deus, vem santo, vem puro, vem abençoado, e debaixo da bênção há multiplicação, debaixo da bênção há alegria, debaixo da bênção não há jugo, debaixo da bênção não há peso, debaixo da bênção não há desespero. Por isso que Salomão em Provérbios 10, 22 diz assim: a bênção do Senhor enriquece e não traz consigo dores. Elias, eu já pedi para te dar pão e carne. Esse cara deveria ser um cara de um corpo muito legal. Deus cuidava até da dieta dele. De manhã, ou na hora do almoço, no horário que você quiser pensar. Deixa eu ver o que a Bíblia está dizendo aqui. E os corvos traziam pão e carne pela manhã. Já saía para a batalha ali, ó, bebendo uma aguinha, barriguinha cheia. Saco vazio não para, em pé. Tinha que comer. Elias comprou a briga de Deus, que ele disse: olha, não chove mais aqui, o meu Deus está vivo e aqui não tem Baal. Elias comprou a briga de... Diga assim, Elias comprou a briga de Deus. Só quem está vivo, diga, Elias comprou a briga de Deus. Só quem vai dar glória daqui a pouco vai dizer assim: e quando nós compramos a briga de Deus, Ele compra a minha briga. Você pode dar glória a Deus? Buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas.
Se eu fosse você, batia palma para Jesus, porque isso é algo muito forte. Estava ali, eu chegava os 2 passarinhos, no bico, deveria ser no pé para Deus não dar o direito de Elias reclamar que o passarinho hoje pegou um pouquinho do meu bife. De manhã e à tarde. Eu estou pensando aqui, quem dá um copo de água para um profeta, na situação de profeta, recebe galardão de profeta. Aqueles passarinhos então estavam recebendo galardão? Estava dando pão e carne? Aonde aqueles pássaros buscavam aquilo, gente? Será que tinha um GPS dentro deles? Aonde que tinha aquilo, Diego? Aonde que estava aquele pão? Aquela carne? Não tinha um GPS, mas tinha a direção de Deus. Quando você anda na direção de Deus, 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Isso aqui é a provisão de Deus. Irmãos, eu vou dar um testemunho aqui, posso? O dia que o pastor Wallace me convidou para vir ministrar, eu me prontifiquei, amo estar aqui. Gosto muito de estar aqui, muito mesmo. E no primeiro dia que eu ministrei aqui no altar, eu propus do meu coração que eu não receberia oferta da igreja. Eu que queria ofertar para estar aqui. E o pastor Wallace foi me dar a oferta. Eu disse, pastor, eu não vou receber. Pastorzão, mas eu quero te abençoar. Pastor, eu não quero receber. Pastor, mas eu quero te abençoar. Toda vez que eu fiz aqui, de outras vezes, eu sempre fui abençoado com oferta. Mas no meu espírito estava a seguinte proposta: eu não quero viver a lógica, eu quero viver o sobrenatural. Se eu venho ministrar aqui e o pastor Wallace me dá uma oferta, isso é milagre? Não é milagre não, ele é abençoador mesmo. Isso é sobrenatural? Não, isso é lógica. Você vai lá na nossa igreja pregar, a lógica é que eu vou abençoar ele com uma oferta. Isso é lógico, natural. E eu não vim para patrocínio para viver dentro de um natural, eu vim para viver dentro de um espiritual. Eu precisava de viver milagre. Eu precisava disso. Eu precisava desse sonho chegando na minha vida. Milagre, não espero. Então vou te dar o dinheiro da gasolina, pastor? Não. Já contei do milagre, Samuel perdeu o dinheiro, né, Samuel? E eu achei. Cara de alegre que ficou. Abasteci seu dinheiro. Abençoado. Deus te abençoe. Tá? Quando eu estava pregando semana passada sobre o justo de viver a fé, aquilo que eu preguei é aquilo que eu vivo. Teve um obreiro que me abençoou com uma oferta de R$50. Ele está aqui. Deus te abençoa muitíssimo. E nisso uma pessoa que não é do nosso meio, que eu já sou daqui, eu sou agapiano, sou dessa igreja agora, né? Eu congrego aqui, só que eu dirijo congregação lá de Patos agora. Chegou em mim depois do culto e disse, pastor, Deus falou muito comigo. Eu disse, amém, glória a Deus. Fico feliz por isso. E eu gostaria de... Você tem conta? Eu disse, tenho conta. Eu gostaria que você me passasse a sua conta. Eu disse, esse negócio está cheirando milagre. A pessoa nunca me viu. Eu nunca vi ela. A pessoa não é da igreja. Não congrega na igreja. Não mora por aqui. Não vou te contar quem é também. Amém? E eu entreguei, fui embora.
Aquele dia, eu acho segunda-feira, né, Wallace? Cheguei na minha casa, tinha algumas ligações de um número que eu não conheço. E eu retornei, e era essa pessoa. Você não sabe se é homem, se é mulher. E essa pessoa disse: pastor, quando eu entrei naquela igreja, Deus falou muito comigo. Enquanto você pregava, o Senhor mandou que eu depositasse na sua conta uma oferta de R$1.000. E eu estou te ligando para dizer que ela já está na sua conta. Isso é o couve. Isso é o couve que leva de manhã. Isso é o couve que leva de noite o pão e a carne. Isso é despertamento espiritual. Quando você confia e entrega o teu caminho ao Senhor, o mais tudo Ele fará. Milão. Olha que coisa mais gostosa. Eu tenho voto de não comprar nada. Pensa num cara que fica feliz quando ganha dinheiro, não pode comprar nada. Eu digo: esposa, tem R$1.000 em sua conta, faz o que você quiser. Gente, isso é provisão de Deus de onde a gente não espera. A provisão de Deus vem na sua vida de quando você não espera. O milagre de Deus vem na sua vida de quando você não espera. Do rumo que você não espera, da direção que você espera. Mas uma direção eu e você precisamos ter. A nossa direção é para cima. A nossa direção é o céu. Quando nós esperamos no céu, nós não esperamos na terra. Quando nós esperamos em Deus, nós não esperamos no homem. E quando nós esperamos em Deus, nós não seremos frustrados. Salmo 108, versículo 18. É melhor confiar em Deus do que confiar nos homens. É melhor confiar em Deus do que confiar em príncipes. Confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você dá um lado de glória. Aleluia. Elias ficou ali muito tempo, ó. De manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Mas a Bíblia diz aqui que ele comia pão e carne e bebia do ribeiro. Mas versículo 7, olha o que e sucedeu que passados dias o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva. Deus falou com ele e orar para não chover. Quem que quis aquilo? Elias. Por que ele quis aquilo? Para dar glória para Deus. Para o Israel saber que a chuva vem dele. Quando secou ali, porque não tinha havido chuva na terra, Elias poderia ter coçado a cabeça e falar assim: eu entrei num problema que eu mesmo criei. Falei para não chover e agora eu estou na seca. O problema que Deus não te coloca, Ele te tira de lá. Agora tem muitas pessoas que entram num problema que não foi Deus que mandou. Quando seca ali, no versículo de número 8, eu não vejo o profeta desesperado porque secou. No versículo 8, olha o que acontece quando secou. Todo mundo estava em crise, até o profeta estava na seca. A Bíblia diz assim: então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo. O que veio de novo para ele? A palavra do Deus fala com a gente. Deus fala com a gente, gente. Deus fala com a gente, gente. Deus fala contigo. Você quer ouvir a voz de Deus? Quer ser sensível à voz de Deus? Relaciona. Quando chega a crise da água para Elias, veio a palavra do Senhor a ele dizendo: levanta-te. Ele estava o quê? Deveria estar sentado, deitado. Olha o que é isso. Quando nós andamos na direção de Deus, nós sempre estaremos em uma posição de conforto.
bênção de Deus enriquece e não traz dores. Levanta-te, devia estar deitado, os passarinhos chegavam, dava carne e pão, poderia estar sentado. Levanta-te e vai para Sarepta. O que é isso aqui? Direção. Segunda direção. Vai para Sarepta, que é de Sidom. Olha o que é que Deus fala. E habita ali, naquele lugar. Ele tinha casa lá, gente? Ele tinha um endereço lá? O que ele tinha lá em Sidom? Em Sarepta? Fala assim, nada. Fala assim, mas ele tinha a direção de Deus. Fala assim comigo, a direção de Deus atua dentro do nada e me faz protegido. Você pode dar glória a Deus? Habita ali, ponto e vírgula. E eis que eu ordenei. A primeira ordem foi para o corvo. A segunda ordem foi para uma mulher viúva. A mulher viúva. O que Deus ordenou para aquela mulher? Fazer o quê? Sustentar o profeta. Ordenei a viúva que te sustente. Elias indagou. Elias, versículo 10, se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. O que Deus fala, Ele cumpre. Fala com o irmão que está do seu lado. Se Deus falou contigo, fique tranquilo, que Ele vai cumprir na sua vida aquilo que Ele te prometeu. Uma mulher apanhando lenha e Ele a chamou. Vou acelerar um pouco aqui. Ele diz: traz-me, peço, num vaso um pouco de água que beba. O que era a crise do local? Água. O que ele pede? Água. Os filhos da luz se manifestam no tempo de crise. O cristão se manifesta no tempo de crise. Nós temos que ser a diferença quando o negócio está ruim. Quando tu tá bom, tu tá bom. Me dê um copo com água. E indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Elias, ali não era o corvo, ali era uma viúva, não tinha pão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Versículo 12. Aquela mulher estava numa crise tão terrível, que ela disse: eu só peguei 2 cavacos de lenha, eu tenho azeite e farinha, eu vou fazer um bolinho para a gente, eu e o meu filho, nós iremos comer e depois nós iremos morrer. Depressão profunda na alma. Ela queria morrer. Essa mulher não tinha nada, gente. Ela não tinha um pedaço de pão, um pedaço de carne. Não tinha nada. Ela tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite, 2 cavacos de lenha. E uma falta de esperança. Mas ela estava sendo o que na vida do profeta? Provisão. Mais uma vez eu lhe digo, Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as coisas sábias. Deus vai usar coisa louca para confundir a sua vida. Deus vai usar, vai tirar de onde for para te abençoar, principalmente de onde você não espera. Se fosse você indo para essa casa aqui, com o coração abençoador que você tem, de ágape, o que você ia fazer lá? Ia chegar com a cesta básica na mão. Chega um profeta pedindo bolo. E Elias libera essa palavra. Ela faz o bolo. E ele diz: porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E ela foi, acreditou, e ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias, para cumprir a palavra. Versículo 16: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele
falara pelo ministério de Elias. Aquilo que o homem de Deus fala precisa cumprir. Aquilo que o homem de Deus fala precisa acontecer. Deus é fiel para com os seus. A mulher acreditou no profeta, fez bolo, deu para ele, deu água. Ela comeu e bebeu muito tempo. Cumpriu a palavra de Deus. Isso é despertamento, é quando a gente crê. Do versículo 17 para frente, eu vou pular um pouco. O filho desta mulher morre. E Deus usa Elias para fazer um grande milagre de ressurreição. Mas aonde eu quero encerrar? No capítulo 18. Deus fala com Elias: vai e apresenta para Acabe que eu vou mandar chuva agora. Por que Deus presta conta para Elias? Porque senão ele quebrava a palavra do profeta. Que ele falou: segundo a minha palavra não chove. Já pensou se Elias saísse daquela casa e tivesse um temporal? Ele ia dizer que Deus é mentiroso. Mas Deus disse: vai e apresenta ao rei que eu vou mandar chuva. Quem foi a primeira pessoa a saber quem ia chover? O profeta. Eu quero declarar que a primeira pessoa que saiba dos milagres da sua vida seja você mesmo, para a glória de Deus. Que você seja noticiado por Deus. Que você seja anunciado por Deus o que Ele vai fazer na sua vida. E Elias sai, apresenta ao rei. Eu vou encerrar aqui. E ele fala assim com o rei: chama os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que come da mesa de Jezabel. E nós vamos subir para o monte. E lá nós vamos ver quem é Deus sobre Israel. Vocês decidem se vocês querem Baal ou se vocês querem Deus. Esse é o poder da decisão. O que você quer? Servir a Deus, ficar firme com Deus, ou ficar com o pé na igreja ou do mundo? Eu estou dando o testemunho desse profeta, mas era o homem que está na presença de Deus. Nós precisamos decidir o que nós queremos: Deus ou mundo. Cochear em dois pensamentos, termos ânimo dobre, como a onda do mar. Tem dia que está lá em cima, glória a Deus, aleluia. Tem dia que está lá embaixo, como estrelas errantes, como nuvens sem água. Se olha aquela nuvem grandona, oh, glória a Deus, hoje vai chover. Vem o vento, não tinha água nenhuma nela. Nós não podemos ser propaganda enganosa da nossa fé. Amém, gente? Elias fala: agora vocês vão chamar. Meu irmão, um homem que havia orado, Deus fechou o céu, não choveu mais. Ele tinha ou não tinha crédito com Deus? Lógico que tinha. Lógico que tinha. Agora vocês vão trazer os 450 profetas de Baal e de Acera, e nós vamos subir para o monte. O desafio agora é outro. O Deus que mandar fogo primeiro será Deus em Israel. Esse é desafio. O Deus que responder com fogo, esse vai ser Deus em Israel. O que Elias estava colocando em jogo? A fé dele. Mas ele sabia que Baal, em momento algum, tinha poder para mandar fogo. O poder do fogo está no Deus Criador dos céus e da terra. O pessoal do louvor pode subir para cantar. Mas eu só vou encerrar. O que Elias faz em cima do monte, Luana? Ele restaura o altar. O que é restaurar o altar? Se eu fosse um pregador da teologia da prosperidade, eu iria falar para você trazer a sua melhor oferta financeira aqui, restaurar o altar. Isso não restaura o altar. Não é isso que restaura o altar. O altar é a sua vida. Altar é a minha vida. Altar é andar corretamente com Deus. Altar não é ter uma vida de mentira, nem pecaminosa, nem enganosa. Restaurar é fazer melhor aquilo que já foi feito e danificou. É você vir aqui na frente hoje e falar: Deus,
eu andei errado até hoje. Senhor, tem uma área na minha vida que eu preciso mudar. E eu quero mudar hoje. Senhor, eu preciso largar o pecado. Isso é restaurar o altar. Isso é consertar a vida. Deus não tem compromisso com o erro, gente. Restaurar o nosso altar é ter comprometimento com Deus. Elias pega o bezerro, os profetas de Baal pegam, sopra o altar, eles preparam o bezerro deles e clama até o meio-dia e não acontece nada. Chicoteando o próprio corpo e Baal não respondia nada. E Elias começa então a dizer, fala mais alto, ele é Deus, talvez ele está viajando, está dormindo, está cansado. Salmo 121 fala que Deus não dorme e nem cochila, nem tosqueneja. O nosso Deus não dorme enquanto você dorme. O nosso Deus não cansa quando nós cansamos. Salmo 127, Ele dá aos seus amados enquanto dorme. Você está dormindo, Deus está te abençoando. Você está cansado do seu dia, Deus não cansou nada. Porque Ele não tem limites, não é limitado. Elias falou, olha, bate com força. Espragueja aí, talvez ele responde. E nada acontece. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo, direção de novo, Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse, enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse, fazei-o a segunda vez. E o fizeram a segunda vez. Disse ainda, fazei a terceira vez. E o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar até o rego e até o rego ele encheu de água. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse, capítulo 18, versículo 36, ele fez voltar em nome do Senhor, ele fez voltar para a glória do versículo 36. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Depois que ele fez o altar, ele fez o quê? Orou. Não faça nada sem oração. Não tome nenhuma decisão sem orar. Aquilo ali é de Deus. Tenha certeza que Deus está falando contigo. Quando Elias faz isso, eu te peço para te colocar de pé, porque nós vamos dar um brado. O altar estava preparado. O altar estava restaurado. E Elias faz uma oração ao Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. E pediu a Deus para fazer o quê? Manifeste-se hoje. Manifeste-se hoje. Manifeste-se hoje. Que tu és Deus em Israel. Elias estava pedindo assim, Senhor, manifesta hoje. Mostra para esse povo que tu és Deus. Segunda coisa que ele pede, e mostra também que eu sou teu servo, e tudo que eu fiz conforme a tua palavra. Oh, levante as suas mãos para os céus. Você é o altar de Deus. Você é o altar de Deus.
Alabassuricandorôpia. No versículo 37 ele fala: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu és o Senhor Deus, e que Tu fizeste voltar o seu coração. E no versículo 38, vamos para os céus. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu toda a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Diga comigo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E vai dando brado de glória e deixa cair o fogo, o fogo, o fogo, o fogo de Deus.